Wagner, professor de matemática de vocês este ano. Infelizmente a gente não pode ter a aula presencial devido à pandemia. Espero que vocês tenham um ano letivo muito produtivo, apesar das dificuldades que é a aula remota. Leiam o roteiro que nós produzimos, que os professores produzem para vocês. Tentem resolver as atividades, perguntem nos grupos quando não conseguirem. Enfim, só não deixem de estudar. Vamos estudar, o nosso futuro depende do estudo. Hoje, nós vamos falar sobre juros simples. Primeira coisa que você pode estar se perguntando: onde que eu vou usar isso? Para que é que isso vai servir na minha vida? Aí deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vamos supor que a mãe de vocês deu R$100 a vocês, o pai de vocês deu R$100 a vocês. E vocês não pretendem gastar o dinheiro, pretendem guardar. Eita, eu vou guardar aqui embaixo do colchão, para que ninguém ache. Não seria mais vantajoso você pegar esse dinheiro e colocar numa conta no banco? Pense. Ou emprestar a alguém para ter um juro em cima desse dinheiro? Seria, porque em casa ele não vai render nada, certo? Então o assunto de hoje, juros simples, ele vai servir para isso. Eu tenho R$500 guardado. Eu queria, rapaz, no final do mês ter 550. Será que é possível? É. Com a formulazinha de juros simples, a gente consegue calcular quanto tempo você deve deixar o dinheiro aplicado no banco ou quanto tempo você deve emprestar um dinheiro a um cara para quando ele retornar o dinheiro para você, ele retornar com R$50 a mais, por exemplo. Então perceba que quando eu digo que você tem 500, você emprestou ou colocou no banco e quando você for lá pegar do cara que você tinha emprestado ou foi tirar do banco, da conta do banco, você tirou 550, você perceba que o juro que o seu dinheiro rendeu foi R$50. Beleza? Por que 50, professor? Porque você colocou 500 e tirou 550. Então, rendeu R$50. Certo? Então, a diferença entre o que você colocou e o que você tirou, algo a mais que você tirou do que o que você colocou, é o juro. É o nosso juro. Simples. Certo? Isso seria um mero exemplo para a gente entender o que é juros simples. Aí você pode estar se perguntando: professor, e os 550 que eu tirei todo? Tem algum nome especial? Ele é o quê? É o montante. É o montante. Porque quando eu falo de montante, eu estou falando de tudo, um monte. É tudo. Então, se eu coloquei 500, tirei 550. 550 é o montante. 50 é o juro, que é o que passou dos 500. Professor, mas como é as formas que eu vou usar? Qual é o meio que eu tenho para encontrar esse juro, esse montante? Olha aqui a fórmula. C vezes I vezes T sobre 100. Essa é a fórmula. Professor, e se eu colocar lá C vezes I vezes T e não dividir por 100? Está errado? Tá. Dividir por 10, professor? Pode? Não. Você está mudando a fórmula. Não se muda a fórmula. Fórmula eu aprendo para aplicar no dia a dia, para aplicar na realidade e conseguir saber quanto eu vou ter de juro. Beleza? Então não muda, a fórmula não muda. É cite C vezes I vezes T sobre 100. Perceba que esta fórmula é uma expressão algébrica. Aí você pode ter, tá, mas eu não sei o que é, professor, expressão algébrica. Vou dizer agora. Expressão algébrica são expressões formadas por letras, operações, vezes aqui, divisão e números. Isso é expressão algébrica. Sempre eu vou ter letra, número e operações juntas. Isso é uma expressão algébrica. Perceba que essa expressão algébrica ela é formada por 4 tipos de letras diferentes. O J, o C, o I e o T. Então, numa questão, pode vir perguntando o valor de qualquer uma dessas 4. Não vai vir só perguntando o valor do juro. Pode dar o capital, a taxa e o juro e perguntar o tempo. Pode dar o tempo, o capital e o juro e perguntar a taxa. Então perceba, galera, que qualquer uma das 4 letras aqui pode ser uma pergunta.
numa questão para a gente resolver, certo? O que significa o J, professor? É o juro, é o dinheiro, o que vai render, o que seu dinheiro vai render. O C é o capital, é o dinheiro que você colocou ou emprestou. O I é a taxa, está apagado aqui, mas é a taxa. E o T, o tempo que o dinheiro vai ficar empregado, beleza? E aqui, professor, o que significa o M? Montante. Como a gente já viu, nós já percebemos aqui, ó, o montante, na verdade, é o juro mais o capital. Então, o que eu tinha mais o que rendeu o meu dinheiro é o montante. Então, se eu disser a você, você hoje tem 100 reais, semana que vem, mês que vem, ano que vem, você tem 400. O seu montante é 400, o montante. E o juro? O juro é 300, porque você tinha 100 mais 300 do juro, 400 que é o montante. Beleza? A última parte do assunto de juros simples que eu, você e qualquer pessoa do mundo precisa saber para entender, para resolver questões, para fazer uma aplicabilidade no dia a dia e conseguir ter um resultado favorável a você. Perceba que aqui eu tenho I, que é a taxa em mês, tempo em mês. I em ano, tempo em ano. I em dia, tempo em dia. O I em bimestre, tempo em bimestre. Eu poderia ter I em trimestre, tempo em trimestre. I em quadrimestre, tempo em quadrimestre. Então, para que eu fiz aqui isso daqui? Isso daqui é para você entender que, anota aí no caderno, anote, a taxa e o tempo têm de estar na mesma unidade de tempo. No roteiro também tem isso. O que é estar na mesma unidade de tempo? Se na questão citar que a taxa é, uma suposição, 30% ao mês, o tempo vai ter que estar em mês. E se não tiver, professor? Se não tiver, eu transformo em mês. Por exemplo, eu digo, ó, a taxa é 30% ao mês e o tempo é 1 ano. Não está batendo as unidades de tempo. Mês não é igual a ano. O que é que eu faço? Eu pego 1 ano e transformo em mês. Em 1 ano tem 12 meses. Então, aqui na questão, no lugar do T, eu não vou usar 1, eu vou usar 12, porque a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de tempo, na mesma medida de tempo. Se eu disse que a taxa estava em mês, o tempo também tem que estar em mês. Então, guarda as informações principais. A fórmula de juros simples, porque a gente tem um juro chamado composto também, só que nós não vamos estudar agora. A fórmula do montante, que é o juro mais o capital, e uma das principais informações, a taxa e o tempo têm de estar na mesma unidade, na mesma medida, na mesma unidade de tempo. Mesma unidade de tempo. Beleza? Daqui a pouco, nós vamos voltar com uma explicação de uma questão, como resolver uma questão de juros. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só perguntar nos grupos, beleza? Volta com a solução de uma questão. Então nós vamos ler a questão aqui e vamos tentar identificar o que é que a questão quer. De qual assunto a questão é? É claro que vai ser de juros, mas vamos supor que você fosse fazer uma prova de um concurso público, por exemplo, uma prova do IFAO, e não soubesse que a questão era de juros, né? Como que eu identificaria? Vamos tentar entender aqui. Então a questão fala assim, ó. Pedro emprestou R$450 durante um ano, a uma taxa de 5%. Este símbolo aqui, ó, é o símbolo de porcentagem. É deste símbolo que sai aquele 100 da fórmula. Quando eu faço C vezes I vezes T sobre 100, é por causa dessa porcentagem aqui, ó. A taxa é 5% ao mês. Beleza, então até aqui nós temos quantas informações? R$450, um ano, 5%. Qual a quantia recebida por Pedro depois de um ano do empréstimo? Então perceba que o que a questão está pedindo, não é o juro. A questão não está pedindo o juro. Aqui não está dizendo assim, quanto foi o juro depois de um ano do empréstimo? Não.
qual a quantia que ele vai receber depois de um ano. Então, o que ele vai receber depois de um ano é o que ele emprestou mais o juro que os R$ 450 renderam. Então, perceba que a pergunta está se referindo ao montante. Montante. Beleza? Então, o que essa questão quer é o montante. Mas, para você encontrar o montante, você precisa do capital e precisa do juro. Lembra? Montante é capital mais juro. Então, eu não tenho o juro. Então, primeiro, nós temos que calcular o juro. Beleza? Vamos começar pela fórmula. Primeira coisa é a fórmula. J igual C vezes I vezes T sobre 100. Ok. J igual a C vezes I vezes T sobre 100. Quem é o C? É o capital. Quem é o capital? R$ 450. Aí, atenção. Muita atenção. Esses dois zeros aqui, ó, é para indicar que este valor é um valor em dinheiro. Eu não coloco eles aqui na questão. O valor, o capital é R$ 450. Esses dois zeros é para garantir que esta quantia é uma quantia em dinheiro. Então, o C é 450. Quem é o I? O I é a taxa. Tá aqui, ó, a taxa. 5% ao mês. Beleza. E o tempo? O tempo, 1 ano. Epa, lembra da informação lá? Taxa e tempo na mesma unidade de tempo. Aqui não estão. Então, antes mesmo da gente usar a fórmula, eu tenho que transformar 1 ano em mês. 1 ano em mês. Então, colocar aqui, ó, o T é exatamente igual a 12 meses. Por quê? Porque em um ano tem 12 meses. Então, aqui no lugar do T, substituindo o T, eu não vou substituir por 1. Não é por 1, é por 12. Beleza? Agora vamos fazer aqui, ó. Vai ficar, separar aqui, J igual 450 vezes 5, 450, que é o capital, vezes 5, que é a taxa, vezes 12, que é o tempo, dividido para 100. Ok? Então, 450 vezes 5 vezes 12 sobre 100. Beleza. Então, continuando aqui, ó, J é igual. Agora vamos fazer essa conta aqui, ó. 450 vezes 5. 450 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Coloco 5, sobra 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. Então dá 2.250. Então 450 vezes 5, 2.250. 2.250 vezes 12. Então vamos fazer aqui ao lado. 2.250 vezes 12. Perceba, galera, que quando eu estou montando esta conta aqui, ó, quando eu montei esta conta, eu coloquei unidade, dezena, centena. O 5 é uma unidade abaixo da unidade. Aqui eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E aqui eu tenho unidade e dezena. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. E agora vamos fazer a conta. Beleza? 2 vezes 0, tabuada do 2. 2 vezes 0, 0. Para onde o 0 veio? Para baixo do 2. Porque eu comecei a conta, estou começando a conta pelo 2. 2 vezes 5, 10. Sobra 1. 2 vezes 2, 4. 4 com o que sobrou, 5. E 2 vezes 2, 4. Então, a primeira conta deu 4.500. Acabou? Não. Falta quem? Multiplicar por 1. 1 vezes 0 dá 0. Para onde esse 0 vai? Para onde esse 0 vai? Para baixo do primeiro ou do segundo?
Do segundo, exatamente. Por quê? Porque eu estou começando a multiplicar agora pelo 1. Beleza? Então, 1 vezes 0, 0. Vem para aqui. 1 vezes 5, 5. Aqui. É só completar agora a esquerda. 1 vezes 2, 2. Aqui. 1 vezes 2, 2. Aqui. Agora passa o traço e soma. Então, isso aqui vai dar 0 com 1. Aqui não tem nada, repete o 0. 0 com 0, 0. 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Não sobrou nada, repete o 2. Então, deu 27 mil. Então, 450 vezes 5 vezes 12 dá exatamente 27 mil. Dividido por 100. Aí você pode se perguntar, como é que eu divido isso aí agora? Aqui não tem um 0? 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 Então, a gente concluiu aqui que o juro é igual a 270 reais. 270 reais. Beleza? No final, daqui a pouco, eu faço essa divisão sem cortar os zeros para você entender como é que divide. Mas toda vez que tiver um 0 em cima e um 0 embaixo, eu posso cortar. Certo? Então, eita, aqui sempre vai ser divisível por 100, dividido por 100. Então, se tiver um 0 aqui, eu corto com daqui. Se tiver outro, eu corto. Eu só não posso cortar esse 0 com esse. Os de cima com os de cima, nem os de baixo com os de baixo. Beleza? Então, o juro foi 270. O juro. Certo? Então, se a pergunta fosse de quanto foi o juro? 270. Acabou. Só que ele quer saber quanto ele vai receber lá no final do ano. Emprestou durante o ano. Quanto ele vai receber? Quanto ele vai receber é o total que ele vai receber. O total que ele vai receber não é só o juro. Não é só o que ele tinha. É o que ele tinha mais o juro, que é o que nós chamamos de exatamente, de montante. Certo? Pode falar daí que eu escuto, não tem problema não. Então, montante é igual a juro mais capital. Ou capital mais juro, tanto faz. Montante é igual. Quanto foi o juro? 270, professor. Quanto foi o capital? 450, professor. Quanto é o montante? É esse mais esse. 0 mais 0. 0. 5 mais 7. Isso. 12. Sobra 1. 1 mais 4. 5. 5 mais 2. Isso. 7. Então, o que ele recebeu depois de um ano. 720. Ou seja, se você tiver hoje 450 reais e quiser emprestar a uma pessoa com estas condições, eu vou emprestar para você me pagar com um ano e a taxa de juros vai ser de 5% ao mês. Então, se você chegasse para um amigo seu e dissesse isso, que tem 450 reais, irá emprestá-lo por um ano com a taxa de 5%, lá daqui um ano, ou seja, em abril do próximo ano, ele teria de dar a você 720. Perceba que os seus 450 reais em casa, se você deixar ele em casa, ele não vai render nada. Você pode deixar ele 200 anos debaixo do colchão. Quando você for pegar, só vai ter os 450. Só vai ter os 450 reais. Mas se você emprestar a uma taxa de 5% durante um ano, você vai receber 270 reais de juros. Então você vai passar 200 anos com 450 reais embaixo do colchão? Não. Empreste depois de um ano, com essas condições, você recebe 270 de juros e ao todo o cara vai lhe dar 720 reais. Então, espero que vocês tenham entendido a questão. Lembre, tempo em ano, taxa em mês. Não pode. Tem que fazer o quê? Transformar tudo em mês. Beleza? Então, até o próximo vídeo com mais explicações de outra questão de juros e dúvidas, sempre perguntar. Valeu, forte abraço e até mais.